Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Thiago Moraes. Estou como gerente de desenvolvimento aqui no segmento de varejo de supermercados da TOTVS. Estamos aqui hoje para falar sobre as soluções de back-office e de canais de vendas dos nossos produtos da linha Com5, da linha RMS e o TOTVS Varejo de Supermercados PDV, né, o frente de caixa. Muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Para nós é sempre motivo de muita honra ter esses momentos com vocês para contar um pouco do que a gente entregou aí nesse primeiro semestre de 2025. São muitas coisas acontecendo, né? É um ano bem atípico por causa de várias coisas que estão ocorrendo aí no cenário nacional, reforma tributária, CNPJ alfanumérico, mas além de tudo isso, nós continuamos mantendo a evolução dos produtos, fazendo uma série de coisas para manter eles com segurança, performance, compliance. Então, a gente vai estar apresentando isso para vocês. Pode passar aí o slide, por favor, pessoal. Já iniciando nossa fala aí, sempre reforçando o nosso posicionamento no mercado, né? A TOTVS tem como mote, como alvo, ser o Trusted Advisor de nossos clientes. Então, sempre que vocês buscarem uma solução para o negócio de vocês, pensarem em uma dor que vocês têm aí no negócio, lembrar da TOTVS como uma possível solucionadora dessa dor, seja com as soluções que ela tem, que hoje cada dia mais amplia muito forte esse portfólio de soluções, seja via parcerias e alianças estratégicas que a gente tem com várias empresas aí no ecossistema que orbitam a TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, a gente quer sempre reforçar essa nossa visão de ser esse Trusted Advisor dos nossos clientes, tá bom? Podemos seguir. Aí, em cima disso, relembrando também, iniciando aqui para aquecer os motores, a gente lembrando as diretrizes que norteiam nosso time aqui de produtos para fazer as inovações e manutenções do nosso produto, sempre para manter a liderança que a gente tem aí hoje no varejo alimentar. Então, todas as melhorias, todas as evoluções, elas se baseiam nesses 6 pilares, que é buscar sempre gerar segurança e compliance nas nossas soluções, inovar para sempre manter vocês com o que há de mais moderno, que é mais adequado para o varejo alimentar, né? A gente é uma vertical especializada, vocacionada para supermercados, então é nossa obrigação estar antenado com as tendências e buscar entregar elas para vocês, apoiar vocês aí a manter a competitividade nesse segmento que é tão duro, né? Gerar autonomia, performance, software como serviço é outra coisa que a gente vem sempre buscando criar cada vez mais SaaS, o produto cada vez mais direcionado para a nuvem. E agora, recentemente, a gente já começou a ter cada vez mais essa pegada de data-driven, haja vista o quanto que, principalmente agora no mundo das IAs, no mundo que a gente está vivendo, dados é o novo petróleo, é o que vai fazer com que as IAs funcionem bem. Então, a gente também está buscando sempre considerar essa diretriz no momento de tomar decisões aqui, escolhas sobre o que faremos nos produtos. Dito isso, queria reforçar, antes de passar para minha colega, para a Kelly, que caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, usem o Q&A aí do Zoom, podem lançar lá, a gente vai buscar respondê-las já no decorrer do webinar, nossos especialistas, os POs que estão aqui conosco, tá? Sendo um caso mais complexo, a gente, no final, tem um momento ali de perguntas e respostas, a gente vai abrir o microfone e explica com mais detalhes alguma pergunta mais complexa, que exija, às vezes, uma interação verbal, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de todos. Kelly, pode continuar aí. Olá, pessoal, bom dia. Sou a Kelly, estou como gerente de desenvolvimento, né, das soluções de back-office aqui de supermercados. E nessa versão, especificamente, né, a 2507, que foi liberada agora em julho, 144 novas evoluções foram entregues nessa versão, tá? Então, como o Thiago comentou, né, a gente tem trabalhado nesse ritmo e nesse foco, né, de reforma tributária, mas muita coisa a gente conseguiu evoluir também, nas demais inovações, né, para atender todas essas diretrizes de produto que o Thiago comentou, tá? Então,
esse é o nosso terceiro evento, né? Semana passada a gente teve a apresentação aí das soluções da engenharia. Hoje a gente vai apresentar os principais destaques aqui de canais de vendas e de back-office. E na próxima semana a gente vai apresentar aí as inovações, né, as evoluções que tivemos nas soluções de operações e comerciais. Então, é importante, né, que vocês conheçam todas essas inovações, evoluções que fizemos nas soluções, que entrega cada vez mais produtividade para a sua operação, tá? Então, eventualmente, né, as áreas que não conseguirem participar hoje do evento, depois esse material vai estar compartilhado no canal do YouTube. Para todas elas, a gente tem documentações, né, disponíveis ali no TDN, muitas delas é inovação, né, é só ativar elas e colocar elas na operação, né, do dia a dia aí de vocês, não tem custo adicional, pelo contrário, né, isso faz parte da evolução aí das nossas soluções. Então, conheça elas, né, se aprofundem nelas, coloca elas aí, que com certeza vai fazer um diferencial aí no dia a dia de vocês. Pode passar, por favor. E aqui um slide, né, antes da a gente está aqui com os nossos especialistas, né, PMs, POs aí, que vai apresentar as soluções aí para vocês. Mas eu queria comentar, né, que a gente acredita que todo mundo pode crescer e trabalhamos juntos para isso. E isso na prática, que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer ofertar para que vocês, através da tecnologia, vendam mais, tenham maior controle financeiro, sejam mais rentáveis, né? Esse é o nosso compromisso, né? Entregar por meio de tecnologia mais produtividade, né? E nesse evento tem esse propósito, então, né? Apresentar para vocês essas inovações. Então, fiquem à vontade, né, para tirar dúvidas, mandar dúvidas ali pelo Q&A, que a gente vai respondendo ela decorrer da apresentação. Tá bom? Obrigada pela participação de todos. E agora eu passo a palavra aí para o nosso PM, Paulo de Tarso. Obrigado, Kelly. Bom dia, pessoal. Sou Paulo de Tarso, manager das soluções de DevOps. Abrindo aqui, então, as apresentações das soluções de DevOps, né? Então, financeiro, fiscal, contábil e patrimonial. Vai fazer um overview daquilo que foi liberado agora na versão 2507. Né? Então, para essa versão, nós temos 49 evoluções sendo liberadas para os nossos clientes. O Thiago comentou ali das nossas diretrizes, tudo que a gente faz com um propósito direcionado. E aqui a gente tem um breve overview, né? Nós temos 42 novas evoluções que tratam de segurança e compliance. Aqui muito focado principalmente na reforma tributária, né? A reforma tributária está todo vapor, a gente tem ali 2026 se aproximando para que a gente comece a atuar, a gente está deixando o máximo possível pronto já para os nossos clientes terem essa segurança. Então, o grande objetivo, e vocês percebem que o grande direcionamento da nossa versão está sendo na área de segurança e compliance. Mas nós não deixamos também de trazer novidades para os nossos clientes, trazendo ali 4 novas evoluções a parte de autonomia. Né? A gente tem visto o quanto o nosso setor tem sofrido com escassez de mão de obra, né? O quanto a gente pode auxiliar os nossos clientes a serem mais eficientes. Então, para isso, nós estamos trazendo 4 evoluções de autonomia. E, claro, né, uma empresa de tecnologia, a gente não pode deixar de inovar, então temos também 3 novas evoluções na nossa diretriz de inovação. Essas diretrizes vão ser passadas agora com os POs, lembrando, novamente, que aqui é um overview da versão. Né? Então, a gente convida sempre vocês a estarem verificando ali na nossa página do TDM todas as soluções, onde a gente tem todas as documentações, nessas mais de 140 entregas que a gente fez, estão todas documentadas, estão todas disponíveis para que vocês possam consumir esse conteúdo e para que vocês possam já usufruir a partir da versão 2507. Vou chamar o Simões, que é o Product Manager de contábil e de novos projetos, para passar para vocês, então, essas evoluções. Simões. Bom dia, pessoal. Prazer, então, sou o Simões, sou Product Owner. A gente vai falar um pouquinho da gestão orçamentária, das evoluções que nós liberamos agora na 2507. Tá? Pode passar o slide, por gentileza? Então, a primeira que liberamos
foi referente às edições no orçamento empresarial, tá? Nós estamos trabalhando agora nessa frente das alterações e edições do orçamento. Então, nessa primeira fase, está liberado agora na 2507 a possibilidade de realizar as edições da estrutura do orçamento, ou seja, vocês conseguem agora adicionar ou remover os grupos orçamentários, tá? Então, com isso fica mais flexível a necessidade de alterações que possam ser necessárias, tá? Aqui a gente traz um GIF dessa funcionalidade, tá? Então, aqui já está um orçamento aprovado. Então, a partir do momento que eu tenho um orçamento aprovado, eu posso realizar essa edição. Então, adicionando novos grupos orçamentários que vão fazer parte desse meu orçamento agora, tá? E aí eu consigo fazer a importação dessas propostas orçamentárias, tá? Aquilo que eu incluo, segue o mesmo fluxo, tá? Então, a gente precisa validar os dados. O orçamento ele fica com uma tag em edição, enquanto você não aprova essa edição que foi realizada, tá? Então, voltando a ingerir propostas, a gente tem que entrar nessas propostas que foram criadas a partir dessa edição, e eu tenho que fazer uma revisão se está correto os valores que foram importados, tá? Então, validando toda essa parte da adição que foi feita, então nós já podemos aprovar o orçamento e ele passará a valer já com um novo valor mediante ao que foi importado e adicionado, né? Então, o novo valor ali embaixo, ó, 36 mil, antes era 24 mil que estava no meu orçamento. Então, a partir desse momento, ele remove a tag e o valor fica de 36 mil, o meu orçamento está editado. Da mesma forma que eu posso remover alguns grupos, tá? Então, os grupos que eu adicionei ou que eu estava trabalhando e em algum momento eu tenho essa necessidade, eu vou lá e removo esses grupos. Essas propostas, elas ficam como inativa dentro do orçamento, tá? Elas não são excluídas, então elas ficam ali como inativas, ok? Pode passar? A próxima evolução que nós trazemos aqui é a possibilidade de exportar a estrutura para o preenchimento. Ou seja, com a funcionalidade que nós temos de realizar a importação dos valores orçamentários, aqui vocês não precisam criar o arquivo. Então, nós já vamos exportar toda a estrutura das propostas para vocês realizarem os preenchimentos dos valores, tá? Pode passar, Paulo? Aqui mostrando, então, como que funciona, né? Dentro do meu orçamento, eu tenho a opção ali de exportar a proposta. Então, eu escolho um diretório, né? Ele já vem com uma nomenclatura padrão, mas vocês podem alterar. Depois de feito o download, basta abrir o arquivo, né? Que ele já estará na estrutura necessária para realizar a importação, e aí é só atualizar os valores orçamentários para realizar a importação posteriormente, tá bom? Então, isso facilita e agiliza a construção do orçamento. Agora, entrando na parte contábil, tá? Vamos trazer aqui as evoluções que tivemos na parte contábil. Pode passar, Paulo? A primeira, ela fica dentro do motor contábil, tá? E o painel de contabilização. Então, hoje, dentro do motor, nós temos várias aplicações ali que vocês acompanham algumas operações de contabilização, né? Inconsistências, o que está contabilizado, o que está na fila para poder contabilizar. Então, agora nós estamos trazendo um painel com essa centralização dessas informações, tá? Então, vai ficar centralizado as inconsistências, o que está em andamento e o que já foi contabilizado, tá? Então, a primeira guia aqui que eu estou destacando é a guia das inconsistências. Então, dentro desse painel, nós conseguimos visualizar essas inconsistências contábeis, tá? E entrar nos detalhes para visualizar quais são essas inconsistências, tá? Temos na tela filtros que podem ser feitos, tá? Para filtrar essas inconsistências. Na maioria das colunas ali, tudo que atende à necessidade, e também a possibilidade de escolher uma inconsistência e
enviar para uma recontabilização, tá? Então, não integrou o lançamento porque o meu controle estava fechado. Então, parou aqui na inconsistência. Então, você vai ver essa inconsistência, olha a mensagem, você abre o controle e aqui, diretamente dessa inconsistência, você já pode pedir para recontabilizar, que aí o lançamento ele vai ser integrado, tá? Assim como as outras correções necessárias também, de parametrização contábil. E também temos o botão ali de recontabilizações, onde a gente consegue visualizar o histórico de recontabilizações que foram realizadas, tá bom? Pode passar, Paulo. A próxima guia é a guia auxiliar, né, das contabilizações auxiliares. Então, agora nós trouxemos um totalizador ali dos status, né, do que pode estar acontecendo na auxiliar que está integrando. Então, tem ali pendente de integração, executando integração, integrados, erros e pendente de exclusão. Então, vocês conseguem acompanhar em tempo real, né? Até porque tem uma atualização automática na tela, que também isso pode ser configurado, mas o que está acontecendo no processo de contabilização, né, dentro do motor? Falta quanto para contabilizar ainda? Eu pedi para recontabilizar, já terminou? Não terminou? Né? Então, por aqui, vocês conseguem ter essa visão centralizada, tá? Então, ele sempre vai trazer um filtro padrão, tá? Quando vocês abrem a aplicação, que é pendente de integração, para visualizar o que ainda falta integrar, mas a qualquer momento vocês podem remover esse filtro ou aplicar outros filtros, e conforme vocês vão clicando nas caixinhas ali, a aplicação também vai demonstrando os lançamentos abaixo, tá? Aí é um gerenciador da coluna da tabela que nós temos, se quiser ocultar as colunas, tá? Também tem essa funcionalidade. Pode passar, Paulo? Bom, a última guia é a guia definitiva, né? Ou seja, aquilo que já foi contabilizado, tá? Então, aqui nós estamos agrupando por processos contábeis, tá? E, abrindo esse processo, a gente consegue visualizar os lançamentos que fazem parte desse processo, tá? Então, caso eu queira fazer alguma consulta desses lançamentos que já foram contabilizados, tá? Eu consigo visualizar aqui nessa contabilização definitiva, tá? Então, a gente tem ali também filtros para serem aplicados, para que eu possa pesquisar por algum lançamento específico, tá? Então, ele está totalmente agrupado por processo, então facilita a visualização, fica mais simplificada essa visualização pelos processos, tá? Então, novamente, lembrando que essa funcionalidade, ela está no nosso motor contábil, e reforçando também para os clientes que ainda não fizeram a migração do contábil, né, que a gente tem hoje desktop, para esse nosso contábil web, né, que nós chamamos, que realizem essa migração o quanto antes, porque todas as evoluções que nós temos está sendo feita realmente no contábil web, e o contábil desktop, conforme nós já comunicamos, ele será descontinuado agora no final deste ano, tá bom? Pode passar, Paulo, por gentileza? Também no motor contábil, nós fizemos uma evolução agora na 2507, não será mais necessário a criação do job para contabilização. Inclusive, nós disparamos também um comunicado informando que quem atualizar para 2507 e utilizar o motor contábil precisa desativar os jobs. Porque toda a contabilização agora será feita através de um serviço Windows, tá? Então, esse serviço, ele traz uma maior agilidade no processamento, segurança, e a gente ganha escala para poder fazer essas contabilizações, tá? Então, a gente consegue utilizar ali o paralelismo das contabilizações para que isso seja feito de forma mais rápida, tá bom? E esse serviço ele pode ser configurável também, tá? Então, existem as duas contabilizações que nós colocamos dentro do serviço, que é a contabilização geral, onde que você pode definir de quanto em quanto tempo você quer que esse serviço seja executado, assim como tínhamos no job, que era configurado, né? Então, aqui ficou agora na aplicação essa configuração, sendo o mínimo de 5 minutos e o máximo de 60 minutos. E a outra parte é a contabilização da NFD,
que são as notas fiscais que são agrupadas durante o dia, tá? Então, ali, se você trabalha com essa contabilização agrupada, então você pode ativar essa configuração e determinar qual que é o horário que será executado essa contabilização das notas fiscais agrupadas, tá? Aí é um histórico que nós temos de alterações que podem ser feitas, né? Então, toda alteração que é feita, a gente grava o histórico. E abaixo, ali no status, a gente tem todo o log de execução do serviço quando executa as contabilizações, tá? Então, executou o serviço para contabilizar, eu consigo visualizar que hora que começou, que hora que terminou e o que foi contabilizado, tá? Os módulos que foram contabilizados. Pode passar, Paulo? Também na parte contábil, trouxemos os campos para contabilização dos novos impostos. Então, são novos códigos de valores contábeis para que seja possível, né, configurar dentro dos modelos contábeis do motor o IBS, o CBS e o IS, tá? Por mais que sabemos que 2026 será um ano teste e que isso ainda não impactará diretamente, né? Mas nós já nos antecipamos para possíveis validações e testes, então isso já está disponível, tá? Então, aí demonstrando quando vocês vão criar o modelo contábil, né, na parte de adicionar o submodelo, então nós temos as tabelas e os códigos de valores, tá? Então, é nessa parte onde que foi adicionado os campos para os novos impostos. Tá ok? Pode passar, Paulo? Bom, era isso que eu tinha para passar da parte contábil e de novos projetos referente à gestão orçamentária. E eu passo a palavra agora para a Jéssica falar um pouco da parte fiscal. Obrigado. Obrigada, Simões. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou Product Owner aqui do módulo fiscal e vou apresentar para vocês as inovações que a gente teve no nosso produto agora para 2507. Bom, a primeira entrega que tivemos aqui para 2507 é a fórmula dinâmica no cadastro de observação. Então, qual que é o objetivo desse projeto? É que o usuário possa criar suas fórmulas dinâmicas para gerar as informações dentro da apuração e dentro do SPED, tá? Então, você é usuário que tem uma planilha, que faz um controle externo da apuração para poder fazer alguns ajustes dentro da apuração ou dentro do SPED, agora pode transportar essas informações para dentro do RP. Na telinha de cadastro, de observação, agora tem esse novo botão, fórmulas dinâmicas. O usuário poderá configurar, né, a base de cálculo, a alíquota e o valor com base na necessidade da legislação, né, que a gente sabe que tem bastante legislações que implementam ajustes no 6097 ou no E111. Então, o usuário pode transportar suas fórmulas através dessa aplicação, tá? O usuário vai digitar os dados ali, a gente tem dicionário com variáveis, que são as informações que constam no documento fiscal, tá? Então, o usuário vai adicionar as variáveis para buscar isso do documento, mas também ele pode editar, fazer algum lançamento manual ali, por exemplo, uma alíquota específica de algum regulamento especial que o cliente tenha. Então, essa informação não está no documento, mas ele pode colocar ali, por exemplo, 6% de alíquota, ou algo nesse sentido, tá? Então, para configurar essas informações, ele precisa validar todos esses campos para evitar que a gente tenha algum erro de cálculo, tá? Então, quando ele clicar em opção validar, ele vai validar aquela informação, digitando algum valor para ver como que vai se comportar o cálculo, tá? Então, assim que ele configurar, esses lançamentos que receberem esse cadastro de observação, vai ajustar isso diretamente na apuração. Tá? Então, o vínculo do cadastro de observação, não sei se todos conhecem, é pela tributação por UF, ou também utilizando os filtros da aplicação, tá? Por exemplo, eu quero um lançamento do cadastro de observação somente para o CGO e o CST-X. Então, não necessariamente ele precisa configurar isso na tributação por UF. Ele pode configurar diretamente ali nos filtros, que quando o documento integrar do comercial para o fiscal, ele vai ser inserido dentro do item, tá? Então, a gente trouxe essa proposta para facilitar e dar dinamismo aí aos cálculos e ajustes que são feitos dentro do SPED, tá? Agora, a próxima inovação
é a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Agora a gente tem esse processo dentro do fiscal, diferentemente do processo da exclusão do ICMS próprio, ele é uma extrapuração, tá? Que a gente faz a busca das últimas entradas para poder fazer esse lançamento ali na saída. A gente está falando aqui das operações de saída para poder excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS-ST. Na próxima telinha, a gente tem ali como ficou a aplicação, como funciona esse processo, tá? Aqueles lançamentos de saída que já tem o ICMS retido, é aquele ICMS retido anteriormente que vai ser considerado para exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Mas pensando naqueles documentos que não têm aquela informação da tag do ICMS retido, o processamento busca as últimas entradas, a última entrada ou as últimas entradas, a depender da configuração do usuário, para poder pegar esse valor do ICMS-ST e excluir da base de PIS/COFINS. O lançamento, assim que o cliente finaliza a apuração dessa aplicação, finalizar período, ali o botãozinho, o lançamento é feito automático dentro da apuração de PIS/COFINS, tá? No M215. Então, o usuário faz as conferências, verifica certinho os lançamentos que foram feitos com busca nas últimas entradas e realiza o lançamento na apuração de forma automática, com base nas configurações, tá? Só reforçando aqui, a gente tem o QR Code, né, nessa apresentação para consultar a documentação do processo, porque exige algumas configurações necessárias para que ele possa ser executado, tá? Na próxima telinha, eu trouxe o agendamento, tá? Então, esse processo, por ele ser volumoso, e quando a gente fala de apuração de PIS/COFINS, ela é consolidada, então, ele é só feito por meio de agendamento, tá? O cliente não consegue gerar, assim, de uma forma automática, ele precisa agendar para que, então, ele pode agendar de madrugada para essa operação ocorrer, ou ele pode agendar para os próximos 5 minutos, por exemplo. Então, ele coloca a data e a hora do agendamento que ele quer para aquele período, e aguarda a informação processar para poder gerar isso na aplicação e fazer as consultas e verificar os lançamentos que foram feitos, tá? A respeito da exclusão do ICMS-ST. Ali ele pode também agendar. Volta só um pouquinho, Paulo. Ali ele pode também agendar, replicar os agendamentos, tá? Então, a gente deixou opções também para que, caso aqueles clientes que queiram fazer lançamentos retroativos, fazer agendamentos replicando, tá? Para os próximos 12 meses, por exemplo. Eu faço um agendamento agora, para o mês de agosto, mas eu quero que nos próximos meses ele também faça esse mesmo agendamento nesse mesmo horário. Então, ele consegue fazer isso, a aplicação permite fazer essas configurações, tá? Então, eu peço que vocês acessem a documentação para verificar o que precisa, porque a gente tem um job também que executa, tá? Com relação a esses agendamentos. Do fiscal, foram essas inovações que eu queria trazer para vocês. Agora eu passo a palavra para o Armondes, para falar do financeiro. Bom dia, pessoal. Eu sou o Alexandre Armondes, PO do Financeiro, e assim como os meus pares vêm apresentando, eu queria apresentar para vocês também as inovações que a gente vem trazendo agora nessa 2507. Para início aqui, dentre outras evoluções que a gente teve, a gente escolheu algumas, né, que fazia mais sentido a gente apresentar aqui. Então eu trouxe a primeira delas aqui, que a gente acaba de liberar na 2507 agora, a cobrança do boleto híbrido, né, com o Banco Bradesco. Tá? Para quem não sabe, essa cobrança do boleto híbrido, além dela incluir, né, nos boletos as informações do QR Code para cobrança via, via Pix, ela acaba também fazendo a integração automática com o banco, né? Essa evolução, ela possibilita ali o registro via API de todas as informações, o que diminui bastante ali o trabalho de ter que gerar arquivo, mandar para banco, né, selecionar os boletos, então automaticamente o boleto ser emitido, ele já é registrado no banco. Então, essa integração direta com o banco, sem etapa manual, ela possibilita aí, na verdade, um ganho, né, de tarefa muito grande. Então, hoje a gente já trabalha, né, só recordando aqui, a gente já trabalha com o Banco Brasil, Banco do Brasil, a gente já tem esse processo todo já pronto. Com o Banco Bradesco também, agora a gente acaba de liberar e a gente vem evoluindo esse trabalho aí também com o Banco Itaú, né? Acredito que na próxima liberação de versão a gente já consiga liberar aí o Banco Itaú também, que já estamos na reta final de validação. Então, já temos estes bancos funcionando e isso gera um ganho muito grande. Paulo, pode passar. Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui só do boleto emitido, né? Lembrando que a evolução, na verdade, não é simplesmente
o QR Code, né, no boleto, né, com o Pague via Pix, na verdade, a evolução, além disso, a gente tem também a evolução dos registros lá, que são automáticos e diretos com o banco, né? Paulo, pode passar, por favor. Outro ponto importante que vem de encontro a uma necessidade dos nossos clientes que já vinham solicitando isso há algum tempo, e agora a gente libera dentro do financeiro agora a possibilidade de cancelar operações individuais dentro do pagamento eletrônico. Tá? Que a gente existia uma situação onde quando a gente recebia um retorno do pagamento eletrônico e por algum motivo lá, ou a necessidade de desintegrar uma nota, ou a necessidade de corrigir alguma coisa dentro do pagamento eletrônico, ao cancelar essa operação de um único título, era cancelado todo o retorno, e muitas das vezes tinha um volume muito grande de títulos dentro desse retorno, ocasionando um trabalho muito grande, né, para fazer essa quitação novamente. Agora nós desenvolvemos agora, pode passar, Paulo, a possibilidade de criamos uma aplicação onde é possível agora selecionar um retorno e um único título dentro desse retorno e então fazer o cancelamento da quitação desse título, deixando esse título em aberto, os demais todos quitados, não interferindo mais na contabilização dos demais títulos. E então a gente consegue, logo em seguida, vincular novamente um novo título. Então a necessidade é desintegrar uma nota para corrigir um estoque que ficou errado, para corrigir alguma situação de imposto que ficou errado, eu não preciso mais cancelar todo o meu retorno do pagamento eletrônico. Eu cancelo apenas aquele título específico, faço os tratamentos na nota, corrigindo um estoque ou corrigindo um imposto, e, consequentemente, eu posso reintegrar essa nota, gerando o título novamente. A o débito desse pagamento ele vai ficar disponível ali simplesmente para me vincular novamente aquele título, um novo título àquele pagamento, então fechar novamente as contabilizações ali, fechar a situação do débito e crédito e fazer o processamento normal, né? Então, essa é uma evolução que ela vem de encontro já a uma necessidade antiga de alguns clientes, que a gente, enfim, conseguiu agora fazer esse trabalho e liberar essa funcionalidade. Próximo, Paulo. Bom, outra funcionalidade muito importante também que a gente trouxe também nessa versão, que é a evolução, né, de uma funcionalidade que a gente trouxe recentemente, que é a importação de notas fiscais de serviço eletrônica a partir do módulo orçamento. Essas notas fiscais, elas são integradas no módulo orçamento, então essa integração, quando ela acontece, dada a situação de algumas prefeituras, o prazo de cancelamento de notas, isso é muito variável de acordo com as prefeituras, de acordo com cada cidade. Então, se muitas das vezes a nota já tinha sido integrada no sistema, já tinha sido gerado o título, a informação já estava, e essa nota fiscal simplesmente era cancelada pelo fornecedor. Até então, a gente não tinha essa informação no módulo orçamento. Com a evolução, com a gente libera agora, o que que a gente traz? A gente traz a possibilidade do sistema consultar também as notas fiscais canceladas, uma vez que a prefeitura disponibiliza isso, se a prefeitura disponibiliza essa informação, a gente consegue consultar essa informação e trazer essa informação para o orçamento. Quando essa informação chega no orçamento, o orçamento vai tratar da seguinte forma: se a nota fiscal ainda não foi importada para o orçamento, o que que vai acontecer nesse instante? A nota fiscal simplesmente ela é excluída, então já que ela foi cancelada e ela não será importada, então a disponibilização dela para importação não vai acontecer. Se ela já tiver sido importada por algum motivo e ainda não tiver sido integrada, não tiver sido gerada os lançamentos para a contabilidade, para o fiscal ou para o financeiro, na criação de títulos, então essa nota ela vai ser excluída se ela ainda não tiver sido integrada. Se ela já tiver sido integrada, já tiver sido gerada informação para o fiscal, informação para o contábil, essa nota ela vai ficar inconsistente. A instrução de cancelamento da nota vai ficar inconsistente dentro do módulo orçamento, deixando aqui um aviso para o cliente que aquela nota específica ela teve uma instrução de cancelamento e precisa verificar o trabalho manual ali de exclusão dessa nota. Por que foi que nós optamos em deixar simplesmente essa mensagem? Porque muitas das vezes o pagamento já pode ter acontecido, né? E o cliente precisa pedir o reembolso disso, entrar em contato com os fornecedores. Então, se essa nota já tiver sofrido alguma integração com o módulo financeiro ou com
fiscal ou com o contábil, então vai ficar o aviso ali, porque às vezes vai haver necessidade de reprocessamento de declarações enviadas, reprocessamento de fechamentos já feitos, cobrança de fornecedores que receberam os valores indevidamente de notas canceladas. Então, para esse caso, nós trouxemos essa possibilidade agora, quem trabalha com a integração, com a importação das notas fiscais de serviço eletrônico, agora tem mais essa possibilidade agora de tratar também as notas fiscais que foram canceladas. E isso apresentado aqui de forma que o cliente tem as ações, o sistema vai ter algumas ações que o sistema vai fazer por ele, né, de forma automática, se a nota não tiver sofrido nenhuma integração ainda com os demais módulos, e caso tenha acontecido isso, né, o sistema vai deixar ali uma informação para a gente, uma inconsistência ali dessa nota, onde o cliente vai poder tomar uma ação com base nesse cancelamento dessas notas. Beleza? O próximo, Paulo. Outra inovação que a gente traz agora também dentro dessa evolução, né, que é a integração de notas. Hoje a gente trabalha com a integração de notas, né, a partir de um software da TOTOS. Se o cliente quiser e tiver condições, ele pode agora, a partir de agora, existe uma API que faz a integração dessas notas fiscais. Se ele tiver um desenvolvimento próprio e quiser fazer essa integração com terceiros, agora já foi criada uma API para a integração dessas notas fiscais de despesa. Então, antigamente, as integrações eram feitas todas via arquivo texto, existia uma integração de nota fiscal de despesa via arquivo texto, porém nós evoluímos isso agora e acabamos disponibilizando agora a integração também via API para notas fiscais. Tá? Então, nós temos aqui, conforme já falado, né, os QR Codes para todas os QR Codes para todos acessar a documentação desses processos que nós estamos trazendo aqui, então vocês podem ficar à vontade em acessar essa documentação e caso tenha alguma dúvida, você pode nos procurar, nós estamos aqui disponíveis para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tenham com relação a esses processos, e então a gente colocar isso em funcionamento, ok? Então aqui que eu tinha para passar de evolução do financeiro são essas as evoluções, e eu passo a palavra agora para o nosso PM do Canais de Venda, né, e o Flávio Roman. Obrigado, Alexandre. Bom, olá, pessoal. Eu sou o Roman Product Manager, aqui de Canais de Venda. Desejo aí um excelente dia a todos. Hoje vamos compartilhar com vocês um panorama das entregas que fizemos na versão 2507 para os produtos de RP e PDV em canais de venda. E, para começar, eu destaco a evolução do conector iFood, em que atualizamos a API para a versão mais recente. E esse é mais um passo no nosso compromisso de trazer inovação e ampliar os canais de vendas para os nossos clientes. Um outro ponto importante, pessoal, foi a antecipação estratégica da liberação do Pix por aproximação ao longo aí do primeiro semestre. Isso colocou nossos clientes na vanguarda do mercado e reforçando o nosso papel de levar inovação real para o segmento. Pessoal, e aí no total foram 131 evoluções entregues, 46 focadas em segurança e 21 para aumentar a autonomia aí dos nossos clientes, 6 voltadas a ganhos de performance e, por último, 56 evoluções direcionadas à inovação. E não para por aí, pessoal. Além dessas evoluções, mantivemos firme nosso compromisso com compliance e avançamos muito nas adequações da reforma tributária, garantindo que nossos clientes estejam totalmente preparados e respaldados. Pessoal, quero agradecer aí a participação de todos vocês. É sempre uma satisfação imensa. E agora eu passo a palavra aí para os nossos POs, o William e o Danilo, que vão compartilhar com a gente as novidades do RP. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, eu sou o William Rocha, sou PO no time de canais de venda e junto com o PO Danilo Teixeira eu vou comentar alguns destaques do que a gente está liberando nessa nova versão.
Pode passar. Bom, o primeiro destaque que eu queria colocar, como o Roman bem comentou, é o conector do iFood. A gente já tinha esse conector do iFood nas outras versões, né? Ele foi desenvolvido no ano passado. Porém, o iFood ele está descontinuando a API Mercado, que era a API que a gente utilizava para fazer a comunicação com o iFood, para mandar os catálogos de produtos e receber os pedidos. Com isso, a gente teve que migrar, então, todo esse conector para a API Merchant. Além de migrar todas as funcionalidades já existentes que possuíam no conector já, a gente enxergou a oportunidade de criar novas funcionalidades. Essas funcionalidades, muitas delas foram até indicadas por alguns clientes, time de serviço ou time de suporte. Então, hoje eu vou destacar alguma dessas funcionalidades que a gente colocou nessa nova versão do conector já plugada na API Merchant. Temos um monitoramento do pedido. Esse monitoramento do pedido, ele é uma tela onde você vai conseguir visualizar todos os pedidos que estão sendo integrados pelo iFood. Além de fazer esse monitoramento, para você enxergar se esses pedidos foram integrados com sucesso dentro do RP, o iFood, ele recentemente migrou também, quando a gente utiliza a API Merchant, o número desse pedido no iFood ficou um número muito extenso. Então, existe uma dificuldade para a gente conseguir fazer esse depara do pedido que está no iFood com o pedido que chegou no RP. Então, a gente aproveitou essa tela de monitoramento do pedido para exibir informações do ID do pedido, o ID curto do pedido também, e também já exibir o número do pedido que foi gerado no RP. Então, isso você consegue, por essa tela de gerenciamento, de monitoramento, você consegue ter essa visão, enxergar qual que é o pedido que está chegando dentro do RP. Isso é um facilitador para analisar se tiver alguma dificuldade em encontrar algum tipo de pedido. Uma outra funcionalidade que fizemos também ainda nesse conector do iFood foi dar a possibilidade de consistência do indicador de e-commerce. Conforme a gente foi migrando alguns clientes para essa API nova, a gente identificou que alguns clientes utilizavam uma integração, uma comunicação com o iFood, que era o antigo SMI, e nesse SMI, muitas vezes, alguns clientes tinham uma marcação para consistir um indicador do e-commerce no cadastro do produto. Isso a gente não possuía no nosso conector antigo, então a gente disponibilizou olhar para esse marcador via parametrização dentro do conector do iFood agora. Então, é possível fazer, quem tiver o desejo de querer fazer essa restrição de envio de produtos só para os produtos que têm esse indicador e-commerce, é possível agora. Uma outra funcionalidade também no conector que a gente aproveitou para colocar é o processamento do pedido por ID. Então, vamos imaginar que como a gente trata de integrações e elas possam ter algum tipo de problema nessa integração, a gente garante também que tem uma funcionalidade onde você pode pegar um pedido do iFood, um ID do pedido do iFood, e forçar a integração dele para dentro do RP. E aí, automaticamente, você já vai ter a visão desse produto ali na tela de monitoramento e a indicação se deu sucesso ou falha no momento de forçar essa integração. E outro recurso que a gente colocou para facilitar também para os clientes é o retry automático de falhas. O que é isso? É como a gente está cuidando de integrações e, às vezes, por uma latência de internet, pode ser que uma dessas comunicações entre os sistemas dá algum tipo de latência e dá problemas, dá falhas. A gente colocou também para ele ficar processando, reenviando o processo novamente dessa requisição. Então, vamos imaginar que você tem uma falha quando você vai buscar essa requisição, o sistema vai fazer novas tentativas disso, normalmente 5 tentativas antes de mostrar uma mensagem de erro em tela. Isso vai dar mais autonomia para os nossos clientes lá, para poder garantir que esses pedidos vão ser integrados. Essa versão desse conector, ele já faz a integração via API, então ele é bem mais robusto e seguro as integrações de pedidos. E todas essas funcionalidades que a gente incluiu é para dar mais autonomia para os nossos clientes e ter mais facilidade também em utilizar esse novo conector. Vale ressaltar que ainda no conector, os conectores que estamos montando, né, como o iFood e o VTEX, eles são desacoplados do RP. Então, vale ressaltar que ele sempre vai trabalhar com uma última versão. Os conectores do iFood, por exemplo, a última versão é a 2507, onde a gente incrementa as novidades. E mesmo que o cliente possua a versão do RP na versão 2501, a versão do iFood vai ser a 2507. Todas as versões que a gente solta são compatíveis com as versões 2501 e 2507 do RP. Então, vale ressaltar que sempre que você for atualizar o conector da iFood, sempre busque a última versão disponível. Agora eu convido o Danilo para falar da sequência aqui das funcionalidades novas que a gente está liberando. Bom dia, pessoal. Sou Danilo Teixeira, Product Owner aqui na TOTUS.
falar com vocês um pouco das evoluções que nós fizemos aqui na API de pedido, né? Pedido de venda. Então, nós tivemos aí algumas entregas bem importantes, né? Que é a possibilidade de integrar pedido como conferido, né? Então, você que trabalha aí com uma operação em que o pedido ele já é separado antes de ser integrado ao ERP, você já pode utilizar essa possibilidade, né, de enviar o pedido já como conferido. Com isso, você evita aí um retrabalho, né? E já tem alguns ganhos, inclusive em relação às quantidades do pedido que já vem como conferido para o ERP. Então, você já tem a data de conferência, status de conferência já como finalizado e isso te traz aí maior agilidade no processo, né, de expedição e faturamento desse pedido, né? Além disso, nós temos aí também a possibilidade de envio do integrador de e-commerce, né? Então, você tem um canal de venda e você quer indicá-lo que ele é um e-commerce, e a partir deste momento, os pedidos passam a ser integrados para o RP já como pedidos de e-commerce, né? Isso garante mais segurança, né? Porque você evita aí alterações indevidas no seu pedido, né? Processamento de pagamentos aí conforme o pagamento processado lá na sua frente, né? No seu software de integração, né? E você tem aí facilidade de realizar relatórios também, né, de filtrar os seus pedidos aí que vieram como e-commerce no RP, né? Além disso, nós temos uma diferenciação de usuário, né, de inclusão de usuário do pedido ali, né? E a partir deste momento você passa, se o seu canal de venda está associado a um usuário no RP, esse pedido passa a ser integrado com o código desse usuário como inclusão de pedido, né? Não mais como um usuário automático ali da própria API, tá? Caso o seu canal de venda não esteja vinculado a um usuário no RP, não tem problema, ele continua sendo integrado com o usuário automático da API. Isso facilita para realizar filtros, né, relatórios, você consegue ter uma maior rastreabilidade de quem incluiu o seu pedido, né, em que momento incluiu. Outra opção que a gente tem também, o William até mencionou ali sobre o ID curto, né, na API Merchan, no portal, né? A gente passou a integrar esse ID curto, né, que seria o número do pedido AFV, né, que garante maior rastreabilidade do número do pedido no RP. Então, você consegue ter um vínculo, né, desse número de pedido, né, como o número do pedido, às vezes, na plataforma, ele é muito extenso, né, e acaba dificultando a visualização, a pesquisa. A partir desse momento, enviando aí o número do pedido AFV, você consegue até realizar pesquisa desse pedido no RP através desse número, né? Um ponto importante é que a consistência continua sendo realizada pelo número do pedido do cliente, que é o que está sendo identificado, né, lá na plataforma, mas você tem possibilidade de consultar esse pedido e fazer aí as suas pesquisas, seus relatórios através desse número de pedido AFV, tá bom? Então, vou chamar o William novamente para falar um pouco mais. Vamos lá. Bom, um outro recurso que a gente está liberando nessa versão 2507 é no processo de auditoria de pedido. O processo de auditoria de pedido foi um recurso de segurança que a gente desenvolveu nas últimas versões, né? E durante os últimos meses identificamos a oportunidade de aumentar o leque de campos a serem monitorados nessa auditoria de pedido. Então, durante esses últimos 6 meses, a gente já criou todas as alterações que poderiam ser feitas por um operador ou por um processo do sistema. E a gente adicionou essas novos monitoramentos ali dentro da auditoria para garantir a rastreabilidade mais facilitada de todas essas alterações que foram feitas. Eu coloquei alguns destaques, como a clonagem de pedidos, a data, hora e retirada do pedido, né? O status de separação, quantidade conferida na expedição de pedido, mas a gente tem mais algumas informações que foram monitoradas lá, como alteração do tipo de expedição, se é entrega ou retira do pedido, o indicador de presença, data de início e fim da entrega, data e hora do início e fim da previsão de entrega. Então, todas as informações que possam ser manipuladas ali no pedido, seja via um processo ou um operador de sistema, a gente adicionou na auditoria de pedido. Então, todas as informações vão ser incluídas lá também. Com isso, a gente consegue dar mais segurança, mais rastreabilidade e autonomia nos processos de auditoria dos nossos clientes. Vale ressaltar que todas as apresentações, a gente colocou esse QR Code embaixo, que quando você bipar esse QR Code, você vai conseguir
ser direcionada à documentação do TDN, que auxilia no processo de utilização desses novos recursos. Danilo, mais uma. Pessoal, falando aí em 2026, né, reforma tributária é um tema muito importante aqui no Brasil, né? Então, nós estamos trabalhando aí para assegurar o compliance fiscal, conforme as adequações necessárias para a reforma tributária, para atender todo o processo de venda, né? Nos últimos meses, nós trabalhamos muito nesse ano, estamos trabalhando muito e continuaremos trabalhando muito forte nesse tema. Então, nós trabalhamos aí para a entrega do diferido, regular, desonerado, monofásico, e estamos trabalhando aí para poder preservar e garantir a integridade das informações fiscais em todo o processo de venda, tá? Do início ao fim. Você pode acompanhar através do QR Code as entregas que estamos fazendo. Todo o processo de venda será garantido de início ao fim com toda a conformidade fiscal, tá bom? Agradeço, gostaria de chamar o Wellington Trindade. Opa, obrigado, William, obrigado, Danilo. Oi, pessoal, bom dia. Sou Wellington Trindade, estou como PO do TOTVS Varejo Supermercados PDV, e eu vou trazer para vocês aqui algumas das evoluções e novidades que nós entregamos aí na nossa aplicação de frente de caixa, tá bom? Antes de começar, eu só queria reforçar aqui que para cada evolução que nós estamos trazendo, embaixo ali da apresentação, nós colocamos o QR Code que já direciona ali para a documentação da respectiva evolução no TDN, tá bom? Pode seguir, bom. Bom, conforme o Roman bem comentou aqui no início das apresentações de canais de venda, eu vou iniciar aqui compartilhando com vocês um pouco mais de detalhes dessa grande entrega, né? Da entrega que nós fizemos aí oficialmente ali a partir de março de 2025, na nossa solução de frente de caixa, que é o Pix por aproximação. A gente sabe que o Pix ele transformou a forma de pagamento no Brasil, porque o Pix ele é rápido, o Pix ele é seguro, né? E isso fez com que ele estivesse ali presente no dia a dia de milhões de pessoas. E agora, com a chegada aí do Pix por aproximação, nós estamos dando um passo além em termos de experiência de cliente e agilidade no atendimento, tá? Com esse novo recurso, o pagamento com Pix ele se torna ainda mais fluido. E por que eu digo que ele se torna mais fluido? Porque ao invés de ter que escanear um QR Code, o cliente ele simplesmente aproxima o celular do POS, ali do PINPAD, e pronto, o pagamento já pode ser processado de forma instantânea. Isso reduz o tempo da transação, né? Elimina erros de leitura, melhora o fluxo no atendimento e evita atritos, tá? E a gente sabe, né, o quanto é importante evitar atritos hoje ali na frente de caixa, principalmente em momentos de pico nas lojas, né, que são aqueles momentos em que as lojas elas têm um fluxo maior de pessoas. Para utilizar esse recurso no nosso PDV é muito simples, né? Conforme eu comentei, ali no QR Code tem as documentações, com as configurações ali que já estão presentes na documentação, basta o PDV estar atualizado para a versão que contempla o recurso e pronto, o PDV ele já vai estar apto a operar com o Pix por aproximação. Então, dessa forma, no momento em que um consumidor for pagar ali a sua compra, ele tendo o Pix por aproximação configurado no seu dispositivo, ali configurado na carteira do celular, no momento do pagamento, ao selecionar a opção de Pix no PDV, ele já vai ter a opção ali no PINPAD de aproximar, né, o celular da maquininha e realizar o pagamento, tá? Então, como o Roman bem disse ali no início, nós estamos aí buscando entregar funcionalidades que reforçam o nosso compromisso com a inovação, né? Que reforça o nosso compromisso com a melhoria contínua na experiência no ponto de venda, né? Então, nós estamos sempre atentos às evoluções do mercado e nós estamos buscando sempre trazer tecnologias que realmente façam a diferença na rotina dos nossos clientes, tá bom? Paulo, pode passar, por favor? Bom, seguindo aqui na nossa linha de trazer inovações que agreguem valores reais à operação dos clientes, eu quero compartilhar com vocês duas importantes evoluções na nossa API de integração do PDV. Antes de entrar, de fato, ali, né, nos recursos mesmo, eu quero reforçar o quanto a API ela é estratégica dentro da nossa aplicação. Eu gosto de dizer ali sempre que a nossa API ela é o elo entre o nosso PDV
e o ecossistema de soluções que integram toda a operação, né? Como sistema de fidelidade, sistema de pagamentos e muitos outros. E por isso que nós estamos constantemente olhando para a nossa API, buscando evoluir os recursos, abrir novos pontos de integração e dar ainda mais autonomia e inteligência aos parceiros e clientes que constroem essa solução junto com a gente, tá? E uma dessas novidades foi a criação aí de um ponto de entrada na API que permite agora a impressão de mensagens personalizadas na observação do cupom fiscal, tá? E como que funciona isso na prática? Significa ali que os parceiros e clientes que integram com a nossa API, eles vão conseguir agora enviar mensagens estratégicas diretamente para o consumidor no momento da finalização da compra, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante de uso para vocês entenderem das possibilidades que vocês passam a ter agora com esse recurso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o cliente, ele compra ali 2 produtos de uma promoção progressiva, mas ele não leva o terceiro item, né? E aí, através da API, o integrador, o parceiro, o cliente que esteja integrando naquele momento, ele pode identificar isso ali do lado dele e mandar imprimir no cupom uma mensagem, né? Então, por exemplo, olha, cliente, você deixou de ganhar 10% em descontos por não incluir o produto X na sua compra, né? E aí isso gera conscientização no consumidor, melhora o poder da comunicação no ponto de venda e impacta diretamente no comportamento daquele cliente para as próximas compras. E isso é muito bom, isso é positivo, não só para o varejista, mas também para o cliente, porque o cliente agora ele não vai mais ficar sem receber descontos por falta ali de alguma informação, tá? Então, esse recurso é muito importante e eu também quero reforçar que ele é totalmente flexível, ou seja, as mensagens elas podem ser geradas a partir de qualquer lógica de negócio do parceiro e do cliente, ou seja, quem está integrando ali. E outra informação também importante é que essas mensagens elas são aplicadas sem alterar o fluxo padrão do PDV. Então, é simples de integrar, é seguro, né? E o retorno ali em termos de marketing e fidelização pode ser muito significativo para os clientes, tá bom? Pode seguir. Bom, então seguindo aqui nas melhorias que nós liberamos aí na nossa API de integração do PDV, eu quero destacar uma agora, que ela está relacionada à funcionalidade que vai fazer total diferença no monitoramento e suporte técnico dessas integrações, tá? O nosso PDV hoje, ele permite trabalhar com até 4 integrações simultâneas, ou seja, eu posso ter até 4 parceiros e clientes integrados ali com a nossa API. Só que quando ocorre uma falha de comunicação com um desses parceiros, identificar a origem do problema de forma rápida é essencial. E por que eu falo isso? Porque evita impacto na operação e agiliza o suporte. E foi pensando exatamente nisso que nós evoluímos o nosso mecanismo de tratamento de mensagem. Então, agora é possível customizar a mensagem de retorno de cada integração de forma individual. Ou seja, o parceiro ele pode configurar uma mensagem específica para cada uma das 4 integrações permitidas no PDV. Dessa forma, no momento em que ocorrer ali uma falha, né, por exemplo, uma falha de comunicação, a mensagem que ele vai receber no PDV é uma mensagem que vai permitir com que o operador, com que o suporte do cliente tome ações mais rápidas e precisas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho ali uma integração com um cliente de fidelidade X. A mensagem ali pode ser, por exemplo, falha ao conectar com sistemas de ponto do parceiro X, verifica a conectividade. Ou eu posso, por exemplo, também ter um parceiro ali de pagamento Y, e aí eu coloco lá, olha, erro ao enviar dados para o parceiro Y, comunicação interrompida, né? Então, isso evita aquelas mensagens genéricas, por exemplo, falha de integração, né? A gente sabe que essas mensagens elas não ajudam muito no diagnóstico e também não deixa claro para o operador qual foi a integração que teve a falha de comunicação. Então, dessa forma, nós estamos entregando informações mais úteis e informações mais contextualizadas, o que faz com que reduza o tempo de análise e aumente a agilidade no atendimento, tá? Então, sim, são melhorias ali que muitas vezes estão nos bastidores, mas que fazem total diferença na estabilidade da operação e na eficiência da aplicação para os times técnicos envolvidos, tá bom? Pode seguir. Bom, agora eu quero falar
aqui para vocês sobre um ponto essencial na nossa aplicação, que são as regras de negócio, né? Hoje, na nossa aplicação de frente de caixa, nós possuímos mais de 500 possibilidades de combinações de regra. E a cada versão que nós estamos liberando, nós estamos buscando evoluir ainda mais essas regras, entregar mais possibilidade de melhorias ali e também evoluir com a inteligência por trás dessas regras de negócio. E é isso que faz toda a diferença na ponta, né? É isso que faz a diferença no momento da venda. Essas evoluções, elas são extremamente importantes porque, além delas trazerem flexibilidade e evitar atritos, elas ajudam o varejista a aplicar suas estratégias com mais precisão, né? E uma dessas liberações recentes, conforme estou trazendo aqui nesse slide, é a possibilidade de desmembrar embalagens em tipo de fardos e unidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui também para facilitar para vocês o entendimento. Vamos imaginar a seguinte situação. O cliente ele tem uma promoção lá do tipo leve 3 produtos e ganhe desconto num quarto item. E o cliente ele vai lá na loja e ele pega um fardo com 6 unidades. Com essa evolução, o PDV ele já vai entender que aquele fardo possui as 6 unidades e vai aplicar essa promoção para o cliente. Ou seja, dessa forma, evita um mal-entendido ali no caixa e garante ao consumidor que ele receba o benefício que ele tem direito. É uma evolução que resolve uma situação real e que melhora a experiência de compra e a confiança do consumidor no ponto de venda, tá? O que é importante eu reforçar também aqui para essa evolução? Essa evolução, ela foi desenvolvida e pensada para ser flexível, tá? E o que eu quero dizer? O cliente, ele pode ativar ou não de acordo com a estratégia que ele tem ali. Então, por exemplo, se ele entender que a forma como que está hoje não deve ratear as unidades dentro das embalagens, tranquilo, continua da forma que é. Se ele entender que faz sentido o PDV entender naquela embalagem ali, naquele fardo, as unidades separadas, é só ativar os parâmetros e configurar conforme já está na nossa documentação, tá bom? Então, é uma regra que foi desenvolvida respeitando o modelo e negócio de cada PDV e cada loja dos clientes que a gente tem, utilizando as regras de incentivo, tá bom? Pode passar, Paulo. Bom, pessoal, o que eu ia trazer para vocês eram esses temas aí. Vou passar a palavra para o nosso PO, Matheus Moura, que vai trazer mais algumas evoluções importantes que nós liberamos na nossa solução de frente de caixa. Matheus? Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou o PO aqui do time do TOTS Varejo Supermercados PDV. Pode passar, Paulo, por favor? Bom, iniciando aqui sobre a nossa evolução nas regras de selo, são regras de negócio, né? Eu trarei aqui 2 melhorias que trarão mais segurança e controle para nossas campanhas de selos promocionais. Só lembrando, né, que essas regras são utilizadas para trocas de brindes, né, ou descontos em produtos, e são muito utilizadas aí para os clientes para fidelização. Então, falando ali da primeira melhoria, que seria em relação ao alerta por valor próximo ao limite. Agora, é possível configurar um valor mínimo para fazer a identificação quando a compra ela está próxima para gerar um novo selo. Então, por exemplo, se eu concedo um selo a cada R$20, agora vocês conseguem configurar um alerta para compras que estão próximas a esse valor. Então, por exemplo, eu estou com uma compra aqui entre R$18 e R$19,99. Eu consigo gerar ali um alerta para o cliente, né, para incentivá-lo que ele está próximo de ganhar mais um selo, né? Isso ajuda na auditoria, na revisão das regras, né, até na comunicação com o cliente ali no momento da venda. Uma segunda melhoria em relação à regra de selos, pode voltar, Paulo, por favor, seria em relação à lista da exceção por forma de pagamento. Então, agora vocês conseguem também configurar quais das formas de pagamento que elas não consideram descontos, né? Que elas não consideram selos. Então, por exemplo, vocês podem ali configurar regras do tipo vale alimentação ou algum convênio específico, tá? Isso garante que vocês terão mais controle e evita concessões indevidas, né? E mantém ali aquela questão do alinhamento com margens e acordos comerciais. Pode avançar, Paulo, por favor. Falando sobre a questão das regras de colecionáveis. Então, nós trouxemos também aqui algumas melhorias importantes. Então, por exemplo, agora na compra de três produtos da linha X,
vocês ganham, né, no caso ali, um item colecionável. Então, isso garante que o sistema ele só vai liberar aquele brinde quando aquela condição for exatamente atingida, tá? Isso evita erros, garante a precisão da campanha. Sobre a questão do relatório gerencial, nós criamos um relatório específico para os colecionáveis. Então, ele mostra ali em tempo real quantos brindes foram concedidos, em quais lojas e quais períodos foram gerados, né, aqueles colecionáveis. Isso garante ali agilidade, né, na hora de tomar a decisão, ajustar o estoque promocional e até prestar contas, né, a alguns parceiros ali quando necessário. E uma outra possibilidade também, que é a questão dos textos de aviso. Então, agora a gente consegue também parametrizar alguns textos, igual, por exemplo, você consegue colocar lá um parabéns, você ganhou um item X da coleção, ou faltam tantos produtos para que você consiga garantir aquele colecionável, tá? Então, são maneiras ali também que a gente consegue customizar para que tenham, né, essa comunicação mais clara com o cliente final. Pode passar, Paulo, por favor. E também em relação à homologação de hardware, né? Então, aqui é um trabalho importante que a gente destaca em relação à homologação de novos equipamentos, né? Isso é uma frente estratégica que a gente utiliza para ampliar as opções para o varejista, né? Trazendo ali sempre equipamentos mais modernos, confiáveis, totalmente integrados à nossa solução. Então, aqui eu gostaria de destacar dois leitores biométricos, né, que um deles é o Fingertech Hamster DX, que ele é compatível com o CPU Dell 7010 SFF, então ele já está homologado para utilizar nas nossas aplicações, e também o leitor biométrico integrado ao próprio Dell 7010 SFF. Ele é ideal, né, para setups que são mais compactos, eliminando ali periféricos adicionais que precisariam ser acoplados, tá? Então, ambos ali aumentam, né, a segurança de controle de acesso do PDV. E também destacar a homologação da balança FLV System PCK VS30BR. Ela também agora ela está integrada ao nosso portfólio, né, de equipamentos que são homologados. É uma balança que é rápida, estável e precisa, né, ideal ali para setores como a FLV, padaria e açougues. Aqui é importante destacar também que todas as homologações de equipamentos, eles passam por rigorosos testes, né, de performance, garantindo desempenho, compatibilidade e segurança, reforçando o nosso compromisso de manter a solução sempre moderna, robusta e flexível. Essas foram as principais evoluções que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje. Agradeço a atenção e agora eu passo a palavra para a Vanessa, que dará sequência mostrando as próximas novidades. Vanessa? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou Product Owner aqui no nosso segmento de supermercados. Eu estou atuando atualmente nos produtos aí frente à reforma tributária. Eu vou trazer aqui para vocês algumas implementações de evoluções que foram feitas no configurador de cenários tributários. É importante a gente utilizar esse espaço e esse público para a gente destacar a importância da empresa já começar o cadastro desses cenários. Então, nós temos agora, dia 6/10, a entrada da primeira parte de documentos eletrônicos, e mais à frente eu vou trazer também esse cronograma para vocês. E nessa entrada de 6/10, a empresa já pode emitir os documentos fiscais contando os novos impostos, inclusive para utilizar esse período de outubro até janeiro, para testar todos os processos, analisar os impactos e demais questões internas da empresa. Então, é importante cadastrar esses cenários, deixar esses cenários todos prontos, porque é no cadastro de cenários aqui que vai dar origem para todas as informações que vão acontecer nos processos dentro do RP. Então, sem os cenários cadastrados, não é possível operacionalizar essa emissão de documentos eletrônicos. Então, por isso que é importante trazer esse alerta aqui para esse público, dizendo a importância de puxar já esses cadastros, e caso você tenha dúvidas, né, consumir os nossos materiais disponíveis já lá no nosso TDN. Legal? Pode passar, Paulo. Bom, então a primeira evolução que nós fizemos dentro do configurador é que hoje, anteriormente, né, quando você ia duplicar um cenário, você só conseguia duplicar ele de imposto para imposto. Então, dentro do configurador de cenários tributários, a gente tem uma lógica de cadastrar cenários por impostos. Então, um cenário para CBS e um cenário para IBS.
e a gente só permitia você duplicar de CBS para CBS. Então, nós modificamos agora essa solução. Então, ao duplicar, você consegue modificar esse imposto, tornando ele, né? Se anteriormente meu imposto era CBS, eu duplico e mando todas as mesmas informações para a IBS. Essa evolução ela é importante porque quando a gente olha as regras estabelecidas pela Lei Complementar da Reforma Tributária, todas as tributações que cabem para o CBS, elas cabem também para o IBS. Então, pensando em produtividade e agilidade no cadastro de cenários, você pode pegar a visão cadastrar todos os seus cenários para a CBS, criar ali toda a sua questão operacional para atender o CBS, e depois você duplica esses cenários para a IBS, traduzindo ali, né, colocando somente as informações de alíquotas que são diferentes de um imposto para o outro. Então, foi uma evolução bem importante, visando aí essa questão de produtividade no cadastro desses cenários. Pode passar, Paulo. Uma outra evolução é que dentro do combo, tanto de família quanto de produto, e é importante a gente destacar isso porque o configurador de cenários tributários, ele é um produto cross, que ele é válido tanto para a linha CON5 quanto para a linha IRMS. Então, quando a gente faz as implementações aqui, a gente sempre faz olhando a funcionalidade para as duas linhas, né? Então, a gente colocou dentro do combo família, né, na condição família e da condição NCM, uma busca por NCM. Então, quando a gente olha lá novamente a lei complementar, todas as categorizações que o ente fez, dividindo esses produtos, estão por NCM. E esse cadastro de NCM hoje, ele é vinculado no seu produto ou na sua família. Então, tendo a oportunidade de buscar, de fazer a busca dessas informações por NCM, quando você coloca ali o NCM, ele vai listar todos os produtos ou todas as famílias que têm esse NCM vinculado lá no seu cadastro no RP. Então, isso também favorece aí a agilidade e otimiza a busca dessas informações. Então, você não precisa ficar informando um para um ou colocando uma lista de produtos ali. Você tem um range que maximiza isso e traz todas as listagens que estão vinculadas à NCM. Importante também aproveitar esse espaço e esse momento para revisar o seu cadastro de NCM que você tem dentro do RP, porque isso também reflete na busca correta das informações aqui. Pode passar, Paulo. Uma outra mudança também, otimizando aí, né, para mitigar erros do usuário. Então, lá dentro do configurador, quando você está cadastrando um cenário para o novo imposto IBS, na aba que você vai ali colocar as regras de impostos, nós temos a divisão do IBS estadual e do IBS municipal. Essa divisão é uma divisão que reflete as regras da reforma tributária, e anteriormente você tinha que duplicar algumas informações. Então, você parametrizava fórmula de cálculo para IBS estadual e fórmula de cálculo para IBS municipal e questões de reduções também ali das alíquotas. Então, nós fizemos uma limpeza nessa aplicação, pensando que a mesma regra que tem que ser aplicado para um tem que ser aplicado para outro. Então, hoje, nessa nova versão, você só vai parametrizar uma vez a fórmula de cálculo e a redução de alíquota. Com isso, como não tem que duplicar as informações, a gente mitiga também que o usuário cadastre alguma coisa errada ali e ocasione uma rejeição de documento eletrônico lá no processo. Pode passar, Paula. Nós trouxemos também para dentro do configurador toda a regra de vínculo de CST e classificação tributária. Então, na reforma tributária, nós temos já, novos CSTs e essa classificação nova que é chamada de classificação tributária, A classificação tributária, ela tem mais ou menos a mesma visão do que é um CFOP hoje, que a gente já conhece bastante na operação, e ela vai identificar a operação que está acontecendo. Então, na tabela que o fisco disponibilizou, há uma correlação direta entre CST e classificação tributária. Então, quando eu olho lá o CST 000, eu não posso vincular ele a um Secless-Trib que não esteja dentro desse mesmo código. Então, anteriormente, como nós não tínhamos ainda, a clareza, e o fisco também estava atualizando bastante essa tabela, você conseguia fazer esse vínculo dentro do configurador. Então, com essa evolução que nós fizemos, nós fechamos esses códigos. Então, se você colocar ali o CST 000, como está nesse exemplo, vai aparecer listado para você ali somente as classificações tributárias correlacionadas a esse CST. Futuramente, a gente vai implementar mais regras ainda, porque, inclusive, ontem o fisco republicou essa tabela de classificação tributária e CST, e eles trouxeram agora, inclusive, os NCMs que estão vinculados a essas operações.
Então, futuramente, e tem também ali, né, questão qual a redução de alíquota que você pode utilizar na operação. Então, nós vamos cada vez mais evoluir e fechar essas regras dentro do cadastro de cenário, para que o usuário faça, né, configure aqui exatamente a operação que o fisco está esperando acontecer lá no documento eletrônico. Com isso, a gente minimiza a questão de rejeição de documentos na operação. Pode passar, Paulo. Trouxemos também uma visão, então o configurador ele tem uma visão de fórmula, então essas fórmulas né, uma das partes mais importantes do cadastro de cenário, porque é nessa fórmula que você vai definir o cálculo do imposto que vai acontecer na operação. Então, há uma discussão entre os grupos de estudos aí da reforma sobre a questão de base líquida ou não líquida para cálculo dos novos impostos. Então, a gente tem um entendimento que a base de cálculo dos novos impostos precisa ser uma base líquida. Então, o que se entende como uma base líquida? Os impostos atuais, ICMS, PIS, COFINS, etc., eles precisam ser subtraídos da base dos novos impostos. Essa regra, inclusive, ela está bem esclarecida no recálculo que a Receita Federal vai fazer no momento da emissão do seu documento eletrônico. Então, já avisando aí, né, todas essas checagens que vão ser feitas pela Receita Federal, todas as regras estabelecidas na lei complementar, nós colocamos já dentro do configurador uma fórmula 2, né, essa fórmula 2, que é a fórmula que faz exatamente esse cálculo de base líquida. Então, é importante no momento que você estiver cadastrando os seus cenários, você observar essa diferença. Existem alguns lugares que ainda há discussão se deve ser líquido ou não neste momento, mas como a gente se antecipa às questões aí das demandas de legislação, a gente já colocou dentro do configurador a possibilidade de você fazer essa escolha de já gerar com essa base líquida. Pode passar, Paulo. E aí, trazendo novidades, né? E aqui sim é uma evolução, uma modernização mesmo dentro do configurador, né? No configurador que você tem aí na sua versão hoje, você tem dois campos dentro da aplicação aí, que é o F-origem e o F-destino. Então, quando a gente olha para o CBS ele é um imposto federal e ele não tem mudanças na sua operação. Então, se você está comprando de São Paulo e mandando para Minas Gerais, por exemplo, você vai olhar ali a alíquota correspondente, que corresponde ao destino ali, né, de Minas Gerais. Mas, como a gente tem muitos clientes que trabalham com diversos estados, para o IBS, nós tínhamos uma questão aqui dentro do configurador de ter que duplicar o mesmo cenário, modificando somente essa empresa UF Destino e seus municípios. Como a gente participa desses grupos de discussões do INCAT e tal, então nós já temos algumas informações prévias que nós teremos tabelas disponíveis pelas entidades com todas essas alíquotas de IBS estadual e seus municípios e tudo mais. Nós vamos retirar essa questão de UF origem, UF destino dentro do configurador e nós vamos trazer tabelas que estarão disponíveis ali para você consultar e nessas tabelas constarão as alíquotas estaduais, municipais, CBS, etc. Com isso, né, fazendo essa modificação, você que tem empresas em vários estados, você não precisa mais fazer a quebra do cadastro do seu cenário por UF. Você pode fazer um cadastro específico para o IBS, visando ali o C-Class Trib e o CST que você precisa utilizar, e todas essas informações de UF e municípios, elas estão dentro do configurador em outro lugar, e a gente modificou a nossa lógica de busca dessas informações. Então, com isso, se você tinha uma expectativa aí, de repente, de ter 80 cenários para atender tudo que você precisa, ou até mais, né, dependendo daí da quantidade de estados que você precisa, isso cai para menos da metade. Então, você vai fazer o seu cadastro de cenários olhando única e exclusivamente a operação que você precisa gerar, e essa quebra por UF, essa busca por UF, fica a critério de buscar as informações nessa tabela, essas tabelas, nessas aplicações que nós teremos aqui dentro do configurador. Pode passar, Paulo. Então, isso foi o panorama, esse panorama, né, do que a gente liberou para o configurador de cenários tributários, e a gente achou oportuno trazer aqui para vocês também o nosso calendário de publicação sobre documentos eletrônicos. Então, a gente entra agora, dia 6/10, né, a primeira parte aí da reforma tributária é a emissão dos documentos eletrônicos, constando nele os novos impostos. Então, só que recordando um pouquinho, né, a reforma tributária em 2026 trabalha no ambiente de teste, então teste para nós,
teste para vocês e teste também para as entidades, né, Receita Federal e os entes estaduais. Então, qual vai ser a obrigatoriedade? Gerar nesses documentos os novos impostos. Então, a Receita, ela vem também faseando essas informações em documentos eletrônicos, porque eles precisam também operacionalizar todos os segmentos dentro né, dando possibilidades aí das informações dentro dos documentos eletrônicos. Então, agora em 6/10, entre esse novo esquema, com esses novos campos, sem a obrigatoriedade. Então, se você mandar a informação, ele vai validar, se você não enviar, ele não valida, ele não rejeita o seu documento. Essa rejeição passa a acontecer lá em 5/1, quando sim entra em produção a exigência da informação. Então, visando isso também para dar tempo dos clientes atualizarem, testarem nos seus ambientes de homologação, entenderem também, né, essas novas informações que precisam ser geradas no documento eletrônico, nós vamos liberar agora, dia 1/9, essa primeira versão que vai conter essas operações que estão descritas aí. Então, você vai conseguir emitir NFE com esses novos impostos, para quem emite CTE, emitir CTE, recebimento também dessas informações. Então, a gente acredita que os fornecedores vão começar já a mandar esses documentos com esses novos impostos. Então, em 1/9, nós vamos disponibilizar esse Service Pack com essas soluções. Então, você vai primeiro cadastrar os seus cenários lá no configurador, posteriormente, os processos do RP vão comunicar com o configurador, pegar essas informações e caso você esteja aí nessa versão dia 1/9, já consegue exportar isso para dentro dos seus XML. Nós mandamos na semana passada esse cronograma para vocês, mas nós não colocamos ainda qual é essa Service Pack que vai conter isso. Então, entre a semana que vem e a próxima, nós vamos mandar um novo informe para vocês, constando certinho ali o detalhamento de qual é a nossa Service Pack que contém essa informação e também para os clientes com 5, qual é o PET da NDD que terá que ser atualizado aí no seu ambiente. Então, a gente está fazendo essa liberação em 1/9, para que vocês tenham tempo aí também de atualizar. Qual é o risco aqui, né? Falando um pouquinho de risco. A Receita Federal tem feita muita publicação em cima dessas NTs. Então, novamente, né? Como são todos os segmentos do Brasil tendo que se adequar, acabam que eles vão encontrando problemas e a Receita precisa fazer correções. Então, antes de ontem, nós tivemos a republicação da nota técnica do CTE, trazendo aí correções e algumas questões para adequação. Pode ser que esse cronograma se modifique caso a gente receba alguma publicação dessas NTs, trazendo novas informações que precisam ser adequadas. Então, é importante, né, esclarecer isso, que a gente está vivendo, né, esse cenário bem estável com relação a essas questões de documentos eletrônicos. Mas a nossa expectativa, estamos trabalhando para que em 1/9 a gente entregue essa versão para vocês. E aí a gente faseou também visando esse faseamento da receita. Então, dia 1/9 a gente entrega tudo isso que está listado aí, e aí fazendo suas divisões de operações por linhas. Dia 15/10, a gente tem a expectativa de entregar a questão de emissão de NFE, NFSE e o recebimento delas. Então, também tem uma discussão, um grupo de estudo específico para discutir notas de serviços. E isso porque a gente tem um grande imbróglio no Brasil, porque nós temos um padrão de NFSE nacional, porém nem todos os municípios têm não têm, né, a obrigatoriedade de seguir esse modelo. Então, a própria Receita Federal tem chamado esses municípios para conversar, para tentar entender como vai ser o compartilhamento dessas informações, para que tudo isso que os nossos clientes emitem e recebem caia lá na apuração assistida que a Receita Federal vai ter desses novos impostos. Então, por isso que a gente colocou essa liberação para 15/10, porque nós não temos ainda definição de como isso vai acontecer e das mudanças que serão necessárias acontecer. E aí, 30/11, a gente traz aí as tags de operações governamentais e eventos da NFE. Então, a NFE, a nota técnica, né, de documento 55, ela trouxe inúmeros eventos que tanto o emissor quanto o destinatário do documento eletrônico poderão fazer. Então, aqui eu destaco, né, imobilização de itens, estorno de crédito, baixa e perda de produtos que contém na nota fiscal.
A Receita Federal ainda não divulgou os esquemas desses eventos. Tinha uma expectativa disso acontecer nessa semana, porém ainda não se concretizou. Então, como a Receita Federal não liberou esse esquema ainda, tanto nós quanto as empresas, né, quanto a NDD, aqui a gente não consegue operacionalizar, desenvolver esses recursos. Então, a gente tem essa dependência grande aí da Receita com relação a isso. E a operação com entes governamentais, dentro dessa nova ANT, eles trouxeram campos específicos para identificar operações que são feitas com o órgão público. Então, nós temos as tags, mas ainda não se tem as regras de quando isso vai acontecer, qual o cálculo que vai ser aplicado em cima dessas operações. Então, também por conta dessa falta de informação, essas entregas estão para 30/11. Então, aqui eu quis trazer um resumo para vocês entenderem também esse ambiente que a gente está vivendo, né, com relação a essas publicações, mas também tranquilizá-los de dizer que a gente está acompanhando de perto, né? A TOTUS é uma empresa piloto da Receita Federal, então a gente consegue receber informações com antecedência, aquilo que a gente precisa modificar de recursos, a gente já modifica automaticamente para garantir que vocês operem com as informações dentro das regras da reforma tributária. E existindo aí mudanças nesse cronograma ou outras informações, a gente manda aí novos TOTUS Informas para que vocês fiquem por dentro. Então é importante, né, se de repente esse TOTUS Informa não está chegando, né, nos departamentos, aí entrar em contato com o seu TI para que isso possa ser compartilhado e para que todo mundo receba essas informações. Da minha parte que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu chamo agora o Flávio Simões, que vai trazer as informações do TOTUS Inteligência Tributária. Obrigado, Vanessa. Bom, pessoal, trazendo algumas evoluções que tivemos na inteligência tributária, pode passar, Paulo? A primeira foi no nosso card da apuração de ICMS, nós adicionamos a coluna de deduções, tá? Apesar do resultado ali do ICMS, né, ele sempre bateu de fato com o que estava na apuração, para os clientes que tinham deduções, então isso não era visível, né? Então acabava causando uma confusão dos valores somente de débito e crédito. Então por isso nós adicionamos essa coluna, na qual agora passará a apresentar os valores de deduções que vocês têm na apuração. Pode passar, Paulo? O próximo que nós implementamos, até como a Vanessa comentou, que a parte do NCM, de revisão do cadastro de NCM é importante, né, devido à reforma. Antes nós estávamos trazendo nas inconsistências de NCM todas as famílias que estavam com inconsistência, seja ela com status ativo ou inativo, suspenso de compra e venda. Então, nós adicionamos agora esse filtro, tá? Por padrão, os cards serão apresentados, né, as informações serão apresentadas somente das famílias que estão ativas para a compra e para a venda, porém será possível filtrar esses outros status também ali na busca avançada, tá? Então, além de demonstrar na coluna ali da tabela, também será possível filtrar. Outra implementação que trouxemos foi dentro do card de impostos por origem, a funcionalidade de exportar esses dados para trabalhar em uma planilha de Excel, se for o caso. Adicionamos a coluna tipo do fornecedor, para que vocês não precisem entrar no cadastro do fornecedor para saber se aquele fornecedor ele é distribuidor, ele é indústria, ele é microempresa. E na coluna de ICMS, nós adicionamos ali os valores também, quando houver, né, de Simples Nacional e de ICMS calculado. Tá? Então, essas três evoluções que nós já trouxemos para a inteligência tributária, e o que está por vir, né? Nós estamos trabalhando agora, nesse semestre, já pensando no split payment, né? Um pré-split aí que vai ser implementado, e também as progressões e regressões dos impostos, tá? Então, dando uma visão de como que vai ficar até 2033 nessa fase de transição. Então, progredindo os novos impostos e regredindo os impostos atuais, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar também das evoluções do TOTUS Inteligência Tributária. Oi, pessoal. Legal.
Obrigado por todos aí pelas apresentações, né? Foram muito boas. A gente foi respondendo já o Q&A durante o decorrer do webinar, pessoal. Ainda tem algumas perguntas aqui. Vamos responder elas, então, no verbal, que eu acho que vai ser mais prático, sabe? Tem uma do Madison. Madison, você pergunta aqui, né, que você está avaliando a possibilidade de migrar aí para o RP da linha com 5, e um tema que você viu é que a gente usa a gente tem um parceiro estratégico, né, nem um parceiro, um aliado estratégico, que é a NDD, para a parte de emissão de documentos eletrônicos, né? E essa aliança com a NDD, a gente já tem ela com eles há mais de 10 anos, é uma aliança, já digamos, consolidada, e o que a gente vem fazendo é realmente aprimorar essa aliança. A gente tem intenção, inclusive, de fazer alguns aprimoramentos. Eles já tem uma solução do NDD Space, que é super moderno, então é um parceiro que tem um conhecimento muito profundo e detalhado dessa parte de documentos eletrônicos, e que a gente confia bastante nele. E então não existe ainda nenhum planejamento de fazer um nativo, pelo contrário, é de aprimorar e manter essa parceria, que é um casamento que deu muito certo para nós, é um sucesso acachapante o trabalho que a gente faz junto com a NDD para atender bem o varejo alimentar, tá? E qualquer coisa, o seu SN, que a gente atende, pode te dar mais detalhes, a gente pode marcar uma reunião, te apresentar isso em detalhes, para que vocês fiquem seguros e confiantes de que, vindo para a linha com 5, vocês vão estar vindo para uma solução que também vai manter vocês muito bem resguardados nessa parte de documentos eletrônicos, tá bom? Não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, pelo menos no Q&A, né? Eu estou olhando aqui, deixa eu ver se tem mais. Acabou de chegar mais uma. Clóvis, mas haverá um cenário de contabilização e conciliação de contas a receber e a pagar em detrimento dos efeitos do split payment? Quem consegue responder essa para o Clóvis, pessoal? Nós estamos, eu posso responder aqui, né? Já, Nós à vontade. estamos começando a trabalhar agora com essa questão do split, né? Ainda é tudo muito novo para nós também, tá? Inclusive até para o próprio fisco, né? Ainda não existe tão clara essas definições de como vai funcionar. Acho que à medida conforme nós formos avançando e tendo mais clareza e informações, possivelmente nós vamos trabalhar sim nessa questão, tá? Então, a ideia hoje é trazer essa visão dos pagamentos que precisam ser realizados, olhando para o seu fluxo de caixa, né? Com base, pensando que o crédito será liberado mediante a esse pagamento. Então, quando você efetivar o pagamento é que você terá o crédito, tá? Então, essa é a nossa ideia inicial. Mas, como eu mencionei, estamos iniciando esses trabalhos de descobrimento, de prototipação, e conforme for evoluindo, nós vamos trazendo mais informações sobre isso, tá? Pois, Excelente. aproveita que tem mais uma aí, do Marciel, sobre o motor contábil. O motor contábil será liberado de forma nativa para todos os clientes por meio de atualização de versão, ou será preciso uma contratação com custo de licença individual? Tá. O motor ele pode ser contratado, tá? À parte para ser implementado. Então, hoje nós temos clientes que utilizam o contábil e não utilizam o motor, né? Então, o motor ele veio para fazer um agregado de fato às suas parametrizações. Isso consolida toda a sua parametrização contábil dentro do motor, tá? Então você tem grandes vantagens na utilização do motor, inclusive com essas funcionalidades que foram apresentadas hoje, né? Então painel de contabilização, o serviço para que isso ocorra mais rapidamente, as contabilizações. Então é um módulo que pode ser adquirido à parte. Não tem uma licença, né, que é pago, né? É só a contratação, tá, gente? Para ajudar a configuração, mas não tem uma licença adicional que é pago para compor aí os custos do RP, tá? Não existe essa licença adicional. É só contratação de serviço para ajudar nas parametrizações aí para colocar em operação.
Excelente, Kelly. Excelente, pessoal. A gente respondeu todas e até fiz na realidade, eu devolvi uma pergunta para o Juan aí, ficou meio, não ficou claro para mim qual que era a dúvida certa, sabe? Mas enquanto ele avalia lá e devolve aqui, faz a tréplica, vamos falando aqui, dando sequência, falando um pouquinho agora dos próximos eventos que nós vamos ter, ainda esse mês de agosto. Nós vamos ter o webinar também das soluções da comercial e do nosso time de operações. Então, é para falar ali da parte de compras, toda a parte de precificação estrutural do nosso produto, né? Pricing, e também do time de operações que cuida dos nossos módulos de operação de loja, de operação de CD, né? de centros de distribuição. Então, já tem aí o QR Code para vocês poderem se inscrever ou encaminhar para os colegas de vocês que cuidam dessas partes aí dentro do negócio de vocês, né, do supermercado que vocês trabalham. Será mais uma vez um prazer ter vocês conosco para poder ver também o que foi feito nesses outros módulos, né, já que nosso produto, nossos RPs, eles são muito grandes, né, a cadeia de valor de um supermercado é gigantesca, talvez é um dos negócios mais completos e complexos que se pode ter. Então, não deixem de participar desse outro webinar, que vai ser bem bacana aí, tá? Para vocês estar inteirados dessas outras entregas. Pode passar? Acho que a Kelly quer passar um recadinho também, né, Kelly, no próximo slide. O que eu queria apresentar aqui, comentar aqui com vocês, gente, é que na próxima segunda-feira a gente tem feito, né, alguns eventos regionais para apresentar as soluções aí, né, que a gente já vem evoluindo nelas, principalmente com foco em produtividade e eficiência, tá? Então, o primeiro evento foi realizado aqui, né, em Ribeirão Preto, onde a gente trouxe aí as soluções que trazem produtividade e eficiência para operações, tá? Então, tivemos um coro bem bacana aí de clientes aqui da região. E o próximo evento, então, vai ser realizado na segunda-feira, dia 18, e a gente vai fazer lá em Porto Alegre, tá? Então, queria convidar todos, né? A gente já tem feito, né, um trabalho ali de convidar os clientes ali da região de Porto Alegre para participar do evento, mas estou ampliando, né? De repente tem algum cliente que tá por ali pelo sul, de férias, vai lá, vai participar do evento com a gente, tá? Nesse evento, a gente vai apresentar, então, as soluções que traz produtividade e eficiência aí para o back-office, tá? Então, nesse evento, a gente vai focar bastante ali na parte contábil e na parte financeira, tá? Então, venha participar com a gente, vai ser um dia, né, que a gente vai ter oportunidade de trocar, de estar mais próximo de vocês, né, de apresentar as nossas soluções. Enfim, né? Então é um momento bem, bem importante aí. E vamos ter outros eventos, tá, gente? Então a gente logo vai ter eventos também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, né? Então, conforme a gente for caminhando aí, a gente vai disparando os convites para todos, tá? Então, fiquem aí convidados a participar também do nosso evento que vamos ter lá em Porto Alegre. E só um recadinho final, então, gente. Essa versão, a 2507, né, já está disponível aí. A gente liberou ela desde julho. Então, programem, né, aqueles clientes que estão em versão ainda na 2501, né, se programem para atualizar para uma versão vigente. Tá? Então, como a gente tem comentado aqui, um ano atípico, ano que a gente vai precisar fazer as atualizações aí outubro, novembro, né? Então, se organizem para participar, mantenham seus ambientes atualizados, né? O que a gente sabe, né, desse freezing que o varejo tem, né, que nenhum cliente gosta de atualizar em final de ano, mas da nossa parte, o que a gente está conseguindo antecipar e liberar as implementações aí para vocês, a gente está fazendo, tá? Então, vamos estar junto nesses últimos meses aí do ano, né? Para que todo mundo esteja, né, com a sua operação redondinha para, a partir de 2026, né, fazer as entregas aí já dentro do modelo esperado da reforma tributária, tá? Então, estamos pensando em soluções que impactem menos a operação de vocês, né, principalmente quando a gente fala de atualização de versão, e se organizando também para atendê-los da melhor forma, tá?
Então, a gente sabe que vai ser um ano atípico aí, então a gente está organizando férias da equipe, né, para que o time esteja aqui 100% aí para ajudá-los nesses momentos de atualização também, tá bom? Então, obrigada pela participação de todos, obrigada aos nossos especialistas, né, que fizeram a apresentação aqui para a gente, e qualquer coisa pode procurar aqui, a gente está à disposição aqui para ajudá-los, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? É isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Reforçando que essa apresentação está sendo gravada, vai ser colocada no YouTube no final de todos os webinars que ocorrerem no dia 20, agora no final do mês, dia 27, se não me engano, é o último que a gente acabou de mostrar. A gente envia um e-mail, um TOTOS Informa para vocês com o link de todas essas gravações para que vocês possam rever, caminhar, distribuir aí dentro do supermercado, né, do time de vocês, para que quem não pôde participar aqui ao vivo possa rever depois, tá bom? Muito obrigado, um abraço, bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau.